queria aqui hoje tratar de um tema que está na ordem do dia e que foi motivo de declarações do presidente desta casa e do governador do Estado, que trata-se do Tribunal de Contas dos municípios. Ambos os chefes dos poderes pronunciaram no sentido de extinção daquele órgão, por algumas razões. E dentre daquilo que eu vi pela imprensa, a razão maior seria, na visão desses chefes, a total inoperância do Tribunal de Contas do município e, mais especificamente, na fala do governador, segundo ele, geraria aos cofres do Estado uma economia de 200 milhões de reais ano. Quero dizer e emitir aqui a minha opinião, inclusive devo fazer esse final de semana, redigir um artigo para ser publicado na imprensa, sobre o meu pensamento a respeito desse tema. Um tema que parece-me extremamente importante, atual e que deve ser enfrentado por esta casa. Mas a premissa, no meu ponto de vista, nobre deputado Zé Raimundo, Vossa Excelência que foi prefeito municipal, o nosso presidente Ildésio também prefeito municipal, a premissa primeira, entendo que é preciso se entender se cabe a extinção como solução para os graves problemas e os grandes problemas que enfrentam os prefeitos. Viver sem Tribunal de Contas, nós não podemos viver. As casas legislativas precisam de um órgão auxiliar. Como seria esse modelo de extinção? Extinguiria o Tribunal de Contas e agregaria os conselheiros e os funcionários ao TCE para que julgasse como é o modelo maior nos outros municípios? Este é o modelo que tem no Brasil inteiro. Daí, de onde viria a economia se foram transferidos todos os órgãos, todas as pessoas para aquele órgão? Penso que, em se falar de economia e enxugamento da máquina, nós devemos pensar como um todo. O Estado brasileiro, na minha visão, ele é extremamente inchado, extremamente grande, é um elefante. É preciso que diminua todo o Estado brasileiro para que a economia seja verdadeira. Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, os governos estaduais, governo federal, que sejam enxutos para que alcancemos essas economias. Eu penso que a simples extinção do Tribunal de Contas não é solução. Daí que, desde antes, na minha vivência como prefeito, na minha vivência como advogado, algumas questões eu penso que precisam ser melhoradas nos tribunais de contas. E daí que apresentei aqui nesta casa, no ano passado, projeto de lei complementar, número 126, que altera a estrutura, a lei orgânica do Tribunal de Contas do município, levando para ali algumas inovações que permitam ao prefeito para que ele possa ter um julgamento como se tem em qualquer outro tribunal, com os prazos sendo compatíveis com o novo Código de Processo Civil, com as partes sendo intimadas como são intimados os advogados num processo judicial qualquer, com, principalmente, uma das grandes aberrações que vejo, qualquer julgamento que se faz das contas do Tribunal de Contas, se você tem a vontade de recorrer e discordar daquela decisão, você recorre para o mesmo julgador. Eu não vejo isso como um duplo grau de jurisdição. Daí que no meu projeto contempla as duas câmaras que já existem no tribunal, as contas iriam para essas câmaras, elas julgariam da primeira vez. Se houvesse um recurso que hoje se chama reconsideração, aí sim, seria apreciado pelo pleno do tribunal. Daí que pessoas diferentes, ideias diferentes, iriam dar sentido ao duplo grau de jurisdição, que no meu modo de ver, hoje não existe. Outra questão é a questão das intimações. As intimações são feitas de qualquer forma no diário oficial. Os prefeitos
O prazo conta a partir do diário oficial e não da intimação pessoal dos prefeitos e dos gestores. Isso é preciso inovar. É preciso trazer a consciência do processo eletrônico que tem hoje na Justiça Comum para o Tribunal de Contas do município. Enfim, penso que é preciso buscar um modelo que não busque apenas a extinção do tribunal. Esse não pode ser o mote, não deve ser a razão maior disso. Se quer resolver efetivamente os problemas que afligem aos gestores municipais, aos gestores de uma forma geral, é preciso que busque aperfeiçoar, adequar. Mesmo que isso implique a junção dos tribunais ou a permanência deles como estão, 2 tribunais. Mas é preciso que seja uma discussão mais aprofundada. O simples fato, repito, de dizer que há economia de 200 milhões de reais, como disse o governador, a mim me parece que não é argumento para extinguir o órgão. Porque se esse fosse o argumento, nós teríamos que começar extinguindo ministérios, extinguindo secretarias do Estado, diminuindo a estrutura desta Casa Legislativa, diminuindo as estruturas das câmaras de vereadores, das prefeituras, enfim, é isso que o Estado brasileiro precisa, que diminua o seu gigantismo administrativo para poder diminuir os impostos e prestar ao cidadão e à cidadã baiana, brasileira, o melhor serviço público, que é o que todos nós merecemos.